Synergy nasce de uma visão de que o futuro será construído por ecossistemas. Por isso, integramos tecnologia, desenvolvimento humano, saúde e novos modelos de negócio, construindo assim um ambiente onde inovação e consciência caminham juntas. A Puriá é uma das iniciativas desse ecossistema, dedicada a fortalecer a medicina do futuro, por meio da integração entre inteligência artificial e a evolução no cuidado com a vida. Eu sou Daniele Amada Nakanish. Eu sou Ilana Souza. E nós somos mobilizadoras e mentoras do Puriá Medicina do Futuro. Bom, é uma alegria e um prazer receber você hoje aqui, doutora Bianca Faria. Ela é nutricionista, especialista em obesidade e desenvolve um trabalho incrível, né? Ela realmente tem uma visão bem integral dos pacientes, né? E se dedica muito à saúde, à longevidade, ao bem-estar. E eu vou deixar que ela se apresente, fale um pouco quem que é a Bianca para nós. Obrigada, Dani, pelo convite. O prazer é todo meu estar aqui. Eu sou nutricionista, mas antes de tomar essa decisão de fazer nutrição, eu acredito que da onde eu vim, que foi de uma família de médicos, e isso foi muito importante para eu entender como que a saúde é importante na nossa vida. Então, foi muito importante para mim estar rodeada de bons exemplos e boas referências na área da saúde. E cuidar de mim, cuidar da minha alimentação sempre foi muito natural. Tanto é que a nutrição sempre esteve presente por perto, mas eu nunca vi, de fato, ela como uma área profissional. Então, foi me descobrindo que eu descobri a nutrição e que, no final das contas, ela sempre esteve ali. E foi uma decisão muito assertiva. E eu consegui, dentro dessa graduação de nutrição, direcionar bastante para o público que eu queria trabalhar. Então, na própria faculdade, a gente tem várias matérias, mas carece muito quando se fala de obesidade. Então, eu tive uma oportunidade grande de trabalhar e estagiar, né, por fora, um estágio extracurricular nessa área de obesidade, ter o contato direto com esse público e me encantei. Me encantei e me aprofundei cada vez mais, tanto no tratamento cirúrgico da obesidade, quanto no tratamento medicamentoso. E então eu vi que eu precisava estudar e me aprofundar mais nisso, seja através do estágio, seja através de pós-graduação, seja através de especializações também, que é o que eu procurei fazer. E um outro divisor de águas foi que eu tive a oportunidade de poder fazer a graduação também, parte dela, fora do Brasil. Eu estudei na Itália um tempo, e isso também me chamou a atenção, porque hoje a gente vive numa realidade que nenhum país consegue controlar a obesidade. Então, nenhum país. Toda a curva dos países, elas são ascendentes, porque a obesidade só cresce. Uau. Só que a Itália tá na curva mais baixa, comparado aos outros. Então, eu falei, como assim, onde se come tão bem, tem poucas pessoas com obesidade em relação aos outros países? Então, foi um momento muito interessante de descoberta para mim, quebra de muitas crenças para mim também, que eu pude ver que eu podia comer bem, comer com prazer, que é o que eu sempre gostei, e isso não vai de encontro a ter saúde, né? Ter saúde e comer bem pode coexistir ao mesmo tempo, né? Então, foi muito bom para mim poder ver isso na prática, né? Acontecendo ali. Poxa, que incrível, né? E o tanto que essas questões da nutrição e da alimentação, né? Essa escolha consciente de como se nutrir ou como se alimentar, impactam diretamente, acho que todas as áreas da nossa vida, né? Sim. Eu, como psicóloga, assim, eu percebo muito, né, nos meus atendimentos, uma das coisas que eu pergunto é como a pessoa está se alimentando, como ela está dormindo e como ela está se exercitando. E a alimentação, a nutrição, realmente é um pilar que, olha, impacta diretamente. Então, assim, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque eu vejo hoje a nutrição e a alimentação como um aspecto crucial quando a gente fala de longevidade, de saúde metabólica, de bem-estar como um todo, né?
Sim. Eu acredito muito na nutrição preventiva, na verdade. O poder da nutrição na prevenção. Porque torna uma nutrição mais proativa. Acontece que os pacientes só vão procurar, muitas vezes, um nutricionista quando ele já está doente de fato, sabe? Então, as pessoas só dão valor para a real alimentação quando elas precisam e, às vezes, não tem outra saída a não ser ter essas mudanças reais do estilo de vida. Então, assim... Então, às vezes ou por uma questão de saúde ou às vezes só estética. E não por... Exatamente. Também vai por um lado muito estético da coisa, né? Ou a pessoa não vê outra saída a não ser tomar medidas que ela considera drástica, que é mexer na alimentação, né? Então, as pessoas... normalmente elas vêm com muitos hábitos e muitos vícios aí alimentares, né? Então, mexer nisso realmente é delicado, sabe? Então, é um processo. É um processo. Então, não é todo mundo que vai querendo uma profissional que vai mexer em algo que ela gosta que tenha no dia a dia dela, né? Então, às vezes eu vejo que a pessoa demora para procurar um profissional nutricionista, sabe? E eu acho que muito do meu trabalho aqui é falar que a nutrição, ela tem um grande poder na prevenção. E para as pessoas poderem, né, valorizar isso antes mesmo de aparecer doenças mais graves futuramente, sabe? Não, e eu vejo doença, essa questão da disposição também. Porque o dia que eu tô mais corrido, com mais trabalho, ou mais estressada, ou mais ansiosa, que eu negligencio a minha alimentação, a minha nutrição, não é um dia que parece que eu vivi bem aquele dia, né? Sim. Então, é um impacto muito grande na nossa energia, na nossa disposição, no nosso desempenho, né? Então, eu acho que assim, é um pilar realmente muito determinante para várias coisas. E fora que a nutrição tá ligada a comportamento alimentar, né? Sim. Com as emoções. Sim. Então, não tem como você desvincular nutrição de emoção. Então, tá interligado. Sim. Então, muitas vezes, o seu humor vai influenciar a forma que você se alimenta também, né? Então, isso faz sentido quando você tá mais estressada, mais corrida, mais ansiosa. Refletir na forma que você se alimenta e você percebe, às vezes, que não foi como você planejou, né? Então, tem essa relação, sim. E no dia a dia, assim, de atendimento, o que você pudesse trazer um caso, ou assim, a maioria dos pacientes, né, que eu percebi, a gente conversando ali nos bastidores, que você acabou se direcionando também para o público feminino, mulheres, né, geralmente 40 a mais, atende homens também, mas mulheres, né, e que é um público bem especial, porque geralmente, quando as pessoas chegam aos 40, e às vezes até um pouquinho antes, né? Uhum. Elas começam a entrar numa fase muito incrível, que é a perimenopausa, né? Sim. E me fala um pouquinho, assim, se você quiser falar de algum caso, sim, né? Assim, da sua experiência. Então, eu comecei muito focada na obesidade, como eu falei, né? Então, tanto o tratamento cirúrgico, que é a bariátrica, quanto o tratamento medicamentoso, com tantas opções hoje no mercado que são seguras e revolucionaram o tratamento da obesidade, vieram para ficar, que são ótimas, inclusive. Mas no consultório, conversando com as mulheres, que é o meu público maior de atendimento, eu pude identificar algumas fases da vida que elas ficam mais expostas a desenvolver essa obesidade, ou a ganhar um peso além do normal, ou de uma forma expressiva, sabe? E eu vi que me voltar para essa fase da vida da mulher, que no caso é justamente essa transição hormonal que começa muito antes da menopausa chegar, né? A perimenopausa às vezes vem 10 anos antes da própria menopausa. Me voltar para essas mulheres é uma forma de prevenir a obesidade, sabe? Então, eu realmente mudei a minha forma de pensar em tratar a obesidade. Voltei umas casas para trás e tô querendo focar mais nessa prevenção antes mesmo de a obesidade aparecer, por saber que é uma fase delicada, por saber que é uma fase que a mulher fica exposta a, de fato, ganhar mais peso, tem mudanças muito significativas acontecendo.
E em falas, né? Eu tô vivendo isso, né? Eu penso, gente, eu como a mesma coisa, eu às vezes como até menos, e a gente, qualquer deslize, eu viajei semana passada, e a gente sai um pouco da rotina, não Sim. consegue treinar como treina diariamente, né? Come coisas fora da dieta, porque você tá lá. Eu fui pra Minas, né? Aí pão de queijo rola todo o café da manhã. E aí a gente sente, assim, né? No corpo é muito rápido essas transformações, né? Então, esse cuidado, essa questão da prevenção, que eu percebi muito no seu trabalho, né? Como trabalhar de forma preventiva e como também encarar isso como um processo. Eu vi um post seu no Instagram, achei bem legal, sobre a tal da obesidade controlada. Eu até anotei aqui. Eu achei bem interessante. Você gostaria de falar um pouquinho pra gente sobre isso? Porque eu achei interessante, porque eu vi na sua fala essa questão de acompanhar as pessoas, entender que fase ela tá, porque é muito importante, né? Porque cada paciente que chega, ele tá numa fase diferente. E se eu não entendo aquele histórico, como é a pessoa, como é a rotina dela, eu não consigo desenhar um plano que seja adequado, que traga um resultado realmente eficaz e que vai transformar a vida dela. Então, eu vi muito isso na sua fala, quando você explicou lá sobre obesidade controlada. O ponto é que a obesidade, ela é evitável. Sabe? E só que não quer dizer que o fato de você ter chegado no IMC de obesidade, que tá tudo perdido. Mas acontece que a obesidade, ela é uma doença e ela já também faz alterações significativas no seu organismo acontecer. Então, uma vez que a obesidade se instala, a gente precisa levar isso em consideração no seu histórico. Porque às vezes você tá em um peso abaixo do que você já teve um dia. Mas se o seu peso máximo te colocou no IMC de obesidade, isso é um alerta importante para nós, profissionais, até para desenhar esse tratamento. Porque a obesidade, ela é recidivante. Ou seja, a tendência é você recuperar o peso perdido. Retornar para aquele peso máximo que você já esteve um dia. Porque o corpo não entende que é um peso ruim. Se você já teve um dia, então ele se acostuma a trabalhar nessa margem, nessa faixa de peso que você já chegou. Então, ele vai tentar fazer você voltar para aquele peso naturalmente. Então, você realmente cria vive uma briga interna, você com você mesmo, sabe? Porque existem forças querendo te puxar para aquele peso acima e você precisa também ter recursos para ter forças contrárias a isso e trabalhar muitas vezes na manutenção de peso perdido. Então, essa questão da obesidade controlada é mais um alerta para as pessoas entenderem que, às vezes, a manutenção de peso perdido já é um sucesso. Se você saiu do IMC da obesidade, sabe? Então, é como se fosse uma briga entre mente e corpo, né? É uma briga interna total. Buscando se controlar, mas o corpo tende a voltar para aquela margem máxima, né? E eu lembro de uma fala sua sobre a importância não só de focar em manter, em perder peso em determinadas etapas, né, do processo, mas sim manter o peso. Que isso já é um super ganho e às vezes as pessoas não conseguem reconhecer e acabam desmotivando e desistindo do processo, que é um processo, Sim. Né? Porque, por exemplo, a mulher 40 mais, às vezes a primeira mudança nem é realmente no peso. Sim. A mudança acontece, às vezes, numa redistribuição de gordura, num corpo mais inflamado, num risco, num perfil lipídico pior. Então, às vezes, o que acontece com essa mulher 40 a mais não é nem a questão maior sendo voltada só para o peso que aumenta. Mas, claro, a gente tem que olhar isso para tentar controlar,
né? Que evitar esse ganho de peso, o máximo que a gente conseguir. Então, foi aquilo que você falou. Às vezes, trabalhar com essa mulher uma manutenção do peso inicialmente, já vai ser um ganho. Porque com essas mudanças acontecendo, gasto energético reduzido, a fome aumentada, redistribuição de gordura, acumulando mais gordura na região abdominal, te deixa num estado mais inflamatório. Então, tudo isso favorece a um maior acúmulo de gordura, a um peso e consequentemente, o peso aumenta. Então, só da gente manter o peso em primeiro lugar dessa mulher que está passando por muitas transformações, a gente já pode considerar isso como um ganho significativo. Então, às vezes, a gente tem que mostrar para a mulher essa realidade para ela também poder ver essas pequenas conquistas, identificar essas pequenas conquistas. E continuar avançando na jornada, né? Porque, às vezes, a gente imagina... Sim. Tudo que envolve um processo, é importante entender essas etapas, né? Ter esse acompanhamento em todas as etapas, para a gente entender o que a gente vai receber em cada etapa para conseguir chegar lá, né? Porque às vezes a gente só vê o resultado e não consegue ver essas etapas da jornada, e muitas vezes isso atrapalha a conquista daquele objetivo que às vezes é a médio e um pouquinho a longo prazo também, né? Eu sempre falo para o paciente, saúde a gente se mede a longo prazo. Então, é muito difícil em uma consulta você resolver todo o problema do paciente. E justamente porque até o processo de perda de peso mesmo não ser constante, não é uma curva que só vai crescendo, ela vai oscilando com efeitos platôs no meio do caminho, que precisa ter esse acompanhamento próximo para não desmotivar, para não abandonar, né? Não cair nessa de achar que o que você está fazendo não está tendo resultado. Então, é isso. São pequenos passos e você tem que pensar no processo a longo prazo e não num resultado, numa resposta imediata, né? Então, essas mulheres 40 a mais, você falou de questão de trazer um caso de consultório. Eu lembrei muito de uma paciente, e que, na verdade, não aconteceu só com ela, que chegava no meu consultório e eu sempre procuro saber o que a pessoa come. Eu faço um recordatório 24 horas do que a pessoa comeu no dia anterior, sabe? E eu percebo que elas comem muito pouco. Porque é algo que elas já mudam por conta própria, porque elas acham que é uma melhor medida para conseguir segurar o peso. Sim. Restringir cada vez mais. Porque é aquilo que você falou. Você não aumentou as suas quantidades, você come o que normalmente você come, você faz as mesmas atividades físicas, mas você vê que o seu corpo já não responde da mesma forma. Então, quando elas se deparam com isso, com essa realidade, elas começam a restringir cada vez mais. E não é assim que o nosso corpo funciona, sabe? Então, eu vejo elas comendo muito pouco. Então, a saída não é cortar calorias, né? Não é excluir grupos alimentares. Pelo contrário, a gente tem que trabalhar uma densidade nutricional acima de um valor calórico. A caloria, ela importa porque precisa de fato de um déficit calórico, mas a densidade nutricional, ou seja, o que essa mulher está as escolhas que ela faz, como ela se alimenta, né, importa muito nutricionalmente falando, porque para o corpo funcionar bem, ela precisa estar bem nutrida, ela precisa que esses nutrientes estejam ali funcionando, né, a favor do corpo. Então, quando ela passa a restringir cada vez mais, o corpo fica, vamos dizer assim, em modo econômico, sabe? O corpo, pensando numa engrenagem, fica emperrada, porque não chega nutriente ali para o bom funcionamento acontecer. Então, o que eu faço também é uma quebra de crença para elas não terem medo de comer, para elas entenderem o alimento como algo de fato nutritivo, saudável, que vai dar energia para elas, que vai dar disposição, que vai ajudar na composição corporal, né? Claro, que faça sentido para ela, né? Não é o melhor alimento que eu julgo, mas é o que ela realmente também gosta de comer, que é o que tem acesso, né? Levando em consideração as preferências da paciente também, que é super possível. Então, a mulher tende a querer resolver tudo sozinha, né?
Então, nossa, eu tô com esse problema aqui, então deixa eu resolver. E aí eu vejo essas mulheres comendo muito pouco e uma hora o corpo vai dar tilt. Então a gente já sabe, é muito bem documentado na literatura, que dietas hipocalóricas causam deficiências nutricionais. Então a última coisa que essa mulher precisa é estar deficiente em alguma vitamina, mineral importante, porque só vai agravar os sintomas. Principalmente na pele, né? Principalmente na perimenopausa. Porque a fase da perimenopausa é a fase mais sintomática que essa mulher tem. Ou seja, por mais que a gente foque muito na menopausa, quando você de fato entra na menopausa, que são 12 meses sem menstruar, os seus hormônios já caíram, mas estão estáveis. O que acontece antes é uma oscilação hormonal enorme e que isso leva a muitos sintomas. Então, a perimenopausa é uma fase muito sintomática e, ao mesmo tempo, ela não é reconhecida. Sabe? Por quê? Porque a mulher chega nesse consultório, os exames estão normais e ela visivelmente não está nada normal. E as pessoas acham que pode ser apenas cansaço, estresse, ansiedade, problemas psicológicos, depressão, ou uma questão de você estar muito sobrecarregada em casa. Então, na verdade, essa mulher vem com muitos sintomas e esses sintomas precisam ser levados em consideração para diagnóstico. Então, a mulher não precisa sofrer. A gente já é acostumado a sofrer demais com muitas coisas, sabe? Mas você perceber essa perimenopausa, que você está nessa fase, você evita esse sofrimento todo, porque você já toma medidas para isso, sabe? Então não é o começo do fim, né? Realmente a nutrição e a alimentação pode ser uma estratégia muito importante e interessante nessa fase de perimenopausa, né? Sim, é longe de ser o fim, na verdade. Longe de ser o fim, mas é uma fase de maior mudança para a vida dessa mulher. É uma fase de muita transformação. Então, a mulher também tem que entender que ela tem que se reconectar com o seu corpo novamente. Porque não é o mesmo corpo de antes. Não é o mesmo corpo que você tinha quando você tinha 20 anos. Sabe? Você pode até querer que seja, mas não é, sabe? E essa consciência é muito importante. Muito importante. Então, muitas vezes meu papel como nutricionista é fazer essa mulher voltar a comer melhor. Então, não é menos, é melhor. Okay. Pensando em qualidade, pensando em alta densidade nutricional, então alimentos que realmente vão oferecer nutrientes ali, importantes que ela precisa também. Suplementar quando for o caso, sabe? Então, assim, ter aquilo que eu falei, o controle da caloria é importante? Mas você não precisa de um déficit calórico absurdo para fazer diferença. Então, a gente precisa encontrar esse equilíbrio, porque a gente precisa deixar esse processo sustentável, sabe? Sustentável. Até gostei lá do seu Instagram. Traga mais consciência para o prato e para a vida. Adorei.